Oi pessoal, então voltando aqui para a aula número 4. Nessa aula a gente vai ver mais um hook do React, especificamente o hook useEffect. Vou explicar para vocês como que funciona esse, que é outro hook que a gente usa muito. Dá para você construir programas inteiros usando somente useState e useEffect. Os outros hooks também são importantes, mas a gente não usa eles com tanta frequência assim. Então, assim que vocês conseguirem aprender useState e useEffect, vocês meio que vão estar prontos para fazer qualquer programa com o React. Pelo menos desde que ele não tenha nenhuma coisa mais complexa, tipo autenticação. Então, só que antes disso, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Antes, nós estávamos criando projetos somente com a linguagem JavaScript, né? E não tem problema nenhum usar a linguagem JavaScript para fazer esses projetos. Mas eu sou um adepto ao TypeScript. Eu prefiro programar tudo em TypeScript. E muitas pessoas que começaram a mexer com TypeScript também acabam fazendo isso. Então eu vou mostrar para vocês agora como criar um projeto React utilizando o TypeScript em vez do JavaScript. E qual é a diferença entre eles dois e por que eu gosto tanto de usar o TypeScript. Então vamos lá. Vamos criar um projeto novo, né? Como a gente já está acostumado, executar o creativite. O nome do meu projeto vai ser Projeto React. Eu vou colocar TS de TypeScript. Vai ser React com TypeScript. Pronto. Ele criou aqui o meu projeto. Vamos abrir na pasta certinha. É isso aí. Se vocês olharem aqui, o projeto é basicamente igual, só tem alguns arquivos a mais. Esses arquivos não tinha na versão do JavaScript. Esse daqui é o arquivo de configuração do TypeScript, vocês também não precisam mexer. E aqui dentro da pasta src, vocês vão ter um arquivo a mais, que é esse vitenv.d.ts, que também é um arquivo que precisa do projeto TypeScript. Também não precisa mexer. As outras diferenças são mais fáceis de entender aqui. Em vez de ser main.jsx ou app.jsx, é main.tsx ou tsx. Se vocês abrirem aqui, vocês podem ver que a diferença é muito pequena. No caso aqui, ele adiciona essa exclamação aqui. É literalmente a única diferença do arquivo de JSX para o TSX, é essa exclamação. E vocês já vão entender o porquê. Deixa eu só me livrar desses erros aqui, que eles acontecem porque eu não executei npm install. Pronto, npm install, os erros sumiram. Por que ele precisa dessa exclamação? Então, o TypeScript, ele é basicamente a linguagem JavaScript, só que com uma coisa a mais. Eles chamam o TypeScript de superset de JavaScript. Ou seja, um código JavaScript é um código TypeScript válido. Mas nem todo código TypeScript é um código JavaScript válido. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados. A principal diferença mesmo entre o TypeScript e o JavaScript é que o TypeScript adiciona tipagem nos programas JavaScript. Como assim tipagem? Bom, no programa JavaScript vocês já viram que a gente consegue declarar variáveis dessa forma, né? Igual, por exemplo, string vazia. E funciona normalmente. Como um código JavaScript também é um código TypeScript válido, então não vai ter problema nenhum você escrever nisso, o TypeScript não vai achar ruim. Mas tem umas possibilidades de você poder fazer algumas coisas aqui. Passa o seu mouse por cima do nome, vocês vão ver que ele vai dizer a variável letNome e vai ter 2 pontos string. O que significa essa anotação? Significa que a variável nome ela é do tipo string. Como é que ele sabe que é do tipo string? Porque eu coloquei ele sendo igual a uma string. Se eu colocar ele sendo igual a 0, por exemplo, ele vai mudar aqui para número. E beleza, mas o que isso faz na prática? O que isso acontece é que se eu digitar nome vai ser igual a uma string, por exemplo, chamando Eduardo, está escrito errado, ele vai dar erro aqui. Olha o erro que ele vai dar. O tipo string não pode ser atribuído ao tipo number.
Se isso daqui fosse um código JavaScript, ele funcionaria sem problemas. A variável que você declarou como número agora é uma string, tudo bem. Para o JavaScript não tem problema. Para o TypeScript tem. Você declara uma variável como número, você não pode mudar ela para string ou objeto ou qualquer outra coisa. A não ser que você explicitamente diga que essa variável é do tipo string. Então vamos lá. Como é que eu faço para dizer que uma variável é de algum tipo? Eu uso a mesma anotação que o VS Code mostra aqui. 2 pontos. Então, let nome, 2 pontos. E aqui eu digo qual é o tipo do nome. No caso pode ser string. O nome sendo string, beleza, a linha de baixo não vai dar erro nenhum. Mas a linha de cima vai dar erro, porque o tipo número não pode ser atribuído ao tipo string. Se eu boto aqui number, a linha de cima dá tudo bem, mas a linha de baixo dá o mesmo erro, porque eu estou tentando atribuir uma string para o número. Ah, Eduardo, mas eu queria que essa variável fosse uma string e um número. A minha resposta é, na maioria das vezes você não vai querer isso não. Mas se você realmente quiser que isso aconteça, então é só você usar string, e aí você usa esse símbolo aqui, que é essa barra vertical. A gente chama isso daqui de union. Então aqui você pode escrever outro tipo. Agora, a variável nome é do tipo string ou do tipo número. O que isso implica, por exemplo? No JavaScript, o tipo string ele tem alguns métodos. Se eu digitar ponto aqui, o JavaScript vai mostrar alguns métodos que eu posso usar. Por exemplo, no meu tipo string, eu consigo usar o método search para pesquisar, por exemplo, qual é a posição que a letra E acontece em Eduardo. Ele vai dizer na posição 0. Isso funciona sem problema. Agora não faz sentido ter isso no tipo número, né? Então se eu colocar um ponto aqui, por exemplo, ele não mostra nada, porque o tipo número não tem método. No JavaScript, e se eu tivesse uma variável que é do tipo string, e em algum momento do meu código que eu não sei, eu não vejo, porque o código pode crescer de forma bem grande, eu, sem querer, coloco um número lá dentro, sem perceber. E agora imagine, em algum momento do meu código, eu digito nome, ponto, search. O que vai acontecer? O meu código vai dar erro. Ele vai dar um erro bem ignorante, inclusive. Ele vai dar vermelho, vai crashar, seu código vai quebrar e vai finalizar. Porque você tentou colocar ponto .search em chamar um método, né, e um número, sendo que o número não tem um método search. O TypeScript evita que você faça isso. Aqui no caso, por exemplo, a string nome, né, ele é do tipo string. Porque bom, na linha 14 eu estou colocando uma string nele. Mas, se eu apagar essa linha, olha o que acontece. O TypeScript dá um erro. Ele está dizendo que a propriedade search não existe no tipo number. Ué, mas e se eu começar esse nome aqui, por exemplo, com Eduardo? Aí o erro some. Mas em algum momento eu digitar nome igual a 2. Aí o erro volta. Porque esse nome aqui, ele pode ser ou uma string ou um número. E o TypeScript, ele diz para você o seguinte, cara, se o nome for uma string, beleza, seu código vai funcionar. Mas e se ele for um número? Seu código vai quebrar, então ele te avisa. Isso daqui é a diferença principal entre o TypeScript e o JavaScript. Ele adiciona algumas ajudas para o desenvolvedor, basicamente. O único preço que você tem que pagar para fazer isso é que você tem que tipar suas variáveis. Então é basicamente assim que funciona o TypeScript. E voltando agora para por que aqui precisa de uma exclamação, né? O TypeScript, ele olha, por exemplo, a árvore DOM, que é do tipo document. E essa função getElementById, se vocês forem olhar a assinatura dela, ela recebe aqui uma string, né? Só que olha só o que é que ela retorna. Qual é o tipo do retorno dessa função? Ela retorna ou um elemento HTML, ou ela retorna null. Resumindo, se eu vier aqui e digitar roots, não tem nenhum elemento no meu HTML do tipo roots. E por causa disso, essa função vai retornar null. E por que eu preciso dessa exclamação aqui? Porque olha só qual é o parâmetro que a função createRoot recebe. createRoot recebe um element ou um document fragment. Não tem null em nenhum lugar aqui. createRoot não pode receber null, é proibido. Então aqui, se eu apagar a exclamação, ele vai dar erro, porque ele está dizendo que
O argumento do tipo HTML element ou null não pode ser atribuído ao parâmetro do tipo element ou document fragment, porque o tipo null não pode ser associado ao tipo element document fragment, que é o tipo que ele espera aqui. O TypeScript está te avisando o seguinte, cara, pode ser que algum dia essa função retorne null. E quando a função retornar null, o seu programa vai quebrar. Então eu não vou deixar você continuar. Nesse caso, o que você resolveria, né? Você resolveria isso daqui fazendo um if, né? Você salvaria isso daqui numa variável, por exemplo, const element igual a document.getElementById. Aí nesse caso você faria um if. If element igual a null, aí você faz alguma coisa, tipo joga um erro, throw new error, né? Só de você fazer esse check aqui para ver se ele é null, o erro vai sumir. Pronto. Esse é o jeito certo de fazer, né? Mas por que o Vite fez com a exclamação? Porque, olha só, esse código, na teoria, a gente nunca vai mudar ele. Lembra que eu falei que é uma má prática a gente ficar mudando esse main.tsx? Então nunca vai chegar um programador aqui e mudar essa linha só de sacanagem, sabe? E quando os programadores do Vite criaram esse arquivo, eles criaram também o HTML. Então, cara, eu tenho certeza que vai retornar o HTML aqui, porque o HTML nunca vai mudar, o arquivo main.tsx nunca vai mudar. Então eu tenho certeza que isso daqui nunca vai ser null. Então nesse caso, eu preciso fazer um cast e transformar isso daqui tirando esse null. Eu tenho que tirar esse null daqui. Eu tenho algumas formas. No TypeScript eu posso fazer um cast usando a palavra as, e aqui eu posso dar um novo tipo para essa variável. No meu caso, por exemplo, vai ser HTML element. Pronto, o erro sumiu, porque eu fiz um cast para HTML element. Beleza. A exclamação, ela funciona de uma forma parecida. A exclamação a gente está dizendo para o TypeScript que essa variável ela nunca vai ser null. Ela nunca vai ser null e nunca vai ser undefined. É só isso mesmo, é só um synthetic sugar que a gente chama. Só bota a exclamação e aí o problema é resolvido. Como esse root, esse negócio eu tenho certeza que nunca vai ser null, então é seguro eu fazer isso. Só que na maioria das vezes não é. Então tomem cuidado, isso daqui tem que ser usado com moderação. Beleza. Basicamente mostrei aqui como que cria um projeto TypeScript, como que funciona a linguagem TypeScript assim bem por cima. Então, vamos fazer aqui aquela limpada básica. Vou botar aqui o font family Arial. Pronto. Aí eu vou tirar esse app daqui. Inclusive o TypeScript ele mostra quando eu apaguei um arquivo. Não sei se vocês perceberam, mas no programa JavaScript eu apaguei aquele app lá. E o JavaScript nunca disse pra mim que tipo, pô, esse app aqui que você está importando não existe. Já o TypeScript ele diz, ele percebe que app.tsx não existe. E ele fica dando erro. Ok. Então agora eu vou explicar para vocês de fato o assunto principal dessa aula, o Hook Use Effect. Só que para mostrar isso para vocês eu vou ter que criar uma página aqui. Então vamos lá, Pages. E aqui eu vou criar uma nova pasta que eu vou chamar, por exemplo, vai ser a página Home mesmo. Dentro da Home, index.tsx, porque estamos usando agora o TypeScript. E styles.module.css. Pronto. Eu vou importar aqui, né? Você vai ver que ele vai dar erro, mas não tem problema. Pronto. Ele está dando erro aqui porque ele achou o arquivo aí, ó. Só que esse arquivo não é um módulo. Ele não é um módulo porque ele não tem nada, então ele não é nada. Mas daqui a pouco esse erro some quando eu escrever algum código nele. Por enquanto, vamos deixar assim mesmo. Beleza, vamos escrever agora aqui o nosso componente TypeScript. Então é aquele esquema padrão, export, default,
function home. E aqui eu vou retornar um HTML. Pode ser isso daqui. Perfeito. O erro aqui vai sumir e está tudo certo. Vamos importar aqui o CSS daquele esquema. Vamos lá adicionar aqui id styles.container. Aí a gente adiciona aqui o hashtag container, que eu não vou botar nada por enquanto. Tá pronto o nosso programa. Ele muito provavelmente deve rodar sem problemas agora. É isso aí. Ok. Vocês aprenderam na última aula a maioria das funcionalidades do React, né? Sobre você usar a chave para escrever JavaScript, como que você cria um botão e atribui para ele uma função, como que a gente cria form, e o mais importante, como a gente trabalha com o hook useState, né? Hoje eu vou ensinar para vocês outro hook, o import useEffect. O hook useEffect, vamos ler a assinatura dele aqui junto. Ele é uma função assim como o useState, só que o useState, né, que recebe só um argumento, o useEffect recebe dois. Como é que eu sei disso? Porque ele recebe um argumento effect, depois ele tem uma vírgula e ele recebe um argumento deps. Só eles dois. E essa função retorna void. Aqui tem uma documentaçãozinha do que ele é, ó. O parâmetro effect é uma função e o parâmetro deps é uma lista, basicamente. É isso que ele está dizendo aqui. Então, mostrando basicamente um resumo de como que funciona esse hook. Para você usar o useEffect na sua tela, você tem que escrever useEffect, abrir parêntese. E aí você precisa agora passar os parâmetros para ele. O primeiro parâmetro, como eu disse para vocês, é uma função. Nesse caso, eu posso vir aqui e escrever uma função, né, do lado de fora, mas normalmente a gente faz uma arrow function aqui dentro. É o jeito mais fácil de fazer. Então vamos lá, arrow function. Pronto. O primeiro parâmetro está terminado. O segundo parâmetro é uma lista. Então vamos criar uma lista, vírgula, uma lista. Por enquanto vai ficar vazia mesmo. É assim que a gente cria uma lista no JavaScript. Tá aí o nosso useEffect. Por enquanto ele não faz absolutamente nada. Mas o que que isso daqui faz? Por exemplo, se eu botar um console.log aqui, eu vou escrever olá. Olá mundo. Eu vou mostrar aqui para vocês na prática. Eu usei o useEffect, uma função que printa olá mundo. A gente abre aqui no console e você vai ver que ele printou olá mundo. Se eu reiniciar a tela, ele printa olá mundo de novo, 2 vezes no caso. Então, por que ele fez isso? O hook useEffect, ele executa uma função que você passar para ele. Ele executa essa função aqui toda vez que a tela terminar de montar, é assim que eles falam. Então, toda vez que você abrir essa tela e ela for renderizada, ele vai executar essa função. Eu vou mudar aqui para tela renderizou. Beleza, ó, tela renderizou, ele fez 2 vezes. Por quê? Porque a tela renderizou 2 vezes? Sim, é porque a tela renderizou 2 vezes. E por que ela renderizou 2 vezes? Porque eu estou no modo de desenvolvimento, eu usei o comando runDev aqui, e por causa disso o dev ele executa pela primeira vez para checar erro e a segunda vez para ser de verdade. Então ele sempre vai usar o useEffect 2 vezes nesse caso. Tá, e se eu não usar o modo de desenvolvimento, será que ele realmente só vai executar uma vez? Que é porque no modo de produção, né, na tela de verdade, você só vai querer que ele monte a tela uma vez, né? Bom, sim. Eu vou até conseguir mostrar isso para vocês se eu buildar o aplicativo em produção.
não precisa se preocupar com esse espaço, mas basicamente eu vou buildar o aplicativo aqui. E depois eu uso o comando preview, que ele vai executar o aplicativo em modo de produção, que é o jeito que ele vai ser executado no servidor de verdade. Vou abrir. E agora vocês conseguem ver que a tela só renderiza uma vez e não duas. Então sim, funciona. Ok. Tá, Eduardo, eu entendi. O useEffect ele executa todas as vezes que a tela renderiza. No caso, todas as vezes que a tela renderiza pela primeira vez, né? E todas as vezes que alguma variável dentro dessa lista muda, mas eu vou explicar isso melhor depois. Mas para que isso serve, né? Por que eu usaria useEffect no meu site? Porque você disse que esse useEffect é tão utilizado assim. Bom, porque são muitos os casos em que assim que a gente abrir uma tela, a gente precise fazer alguma coisa quando essa tela abrir. Por exemplo, vocês fizeram a entrega 3 da semana passada. E nessa entrega, assim que vocês entravam na tela, né, ele tinha que renderizar quais eram os estados para você escolher. E assim que você entrasse na tela também, ele tinha que mostrar os municípios do primeiro estado da lista. Eram coisas que tinham que ser executadas assim que você abrisse a página, ou seja, você não tinha que mandar ele fazer isso. Assim que você abrir, ele executa. No HTML, né, a gente faz isso simplesmente incluindo JavaScript e escrevendo lá na raiz mesmo, ele vai executar. No React é um pouco diferente, a gente precisa desse hook useEffect. Pô, Eduardo, mas por que a gente precisa do hook useEffect, sendo que a gente podia só pegar o console.log e botar ele aqui dentro, né? Então toda vez que eu chegar na tela home, executa a tela renderizou. Não posso fazer isso. Por quê? Vocês vão ver agora o porquê. Olha o tanto de vezes que a tela renderiza. Ele renderizou 2 vezes aqui. Beleza, é o normal. Mas e se eu vier aqui, por exemplo, e fizer uma variável de estado? Const. Vou botar um contador aqui. E eu vou fazer o programa de contador clássico. O useState eu preciso tipar ele, tá, gente? Tá aqui uma coisa que eu não falei. Pronto. Vamos ver como é que isso daqui funciona. Ó, a tela renderizou. Eu vou contar mais uma. A tela renderizou. Eu vou contar mais uma. A tela renderizou. Lembra que o hook useState, toda vez que a gente modifica alguma variável de estado, ele renderiza a tela de novo? Então é por isso que toda vez que eu incremento, ele executa o console.log. E bom, imagina que, igual na entrega 3, né? Vocês precisavam fazer uma requisição para a API. Isso demorava, vocês tinham que ter internet. Imagina, toda vez que você clicasse em alguma coisa na sua tela, ele tivesse que fazer a requisição para a internet de novo. Ia ser terrível, é horrível, isso não pode acontecer. Inclusive, se você tiver um set aqui dentro fora da função, né? Tipo, se eu usar set count aqui, por exemplo, eu vou ter um loop infinito. Eu não vou nem salvar aqui, porque se eu salvar, meu navegador vai quebrar. Então, não posso fazer isso. Eu não posso esperar que essas coisas aqui funcionem, porque ele vai executar essa função toda vez que a tela renderizar qualquer coisinha mínima. Eu preciso usar o useEffect. Então, useEffect. Vai ter o nosso console.log aqui. E agora sim, não importa quantas vezes eu clique em incrementar, ele não vai renderizar o useEffect de novo. Tá. Agora explicando melhor, né, como que funciona esse segundo argumento aqui. Então, na escrita do useEffect, na documentação do useEffect, ele diz que esse hook executa essa função em 2 ocasiões diferentes. Primeiro, ele sempre vai executar essa função assim que a tela iniciar. Assim que você entrar nela pela primeira vez, ou sei lá, trocar de tela e voltar para ela vai executar
a função do useEffect. Isso daí a gente já é exatamente o que a gente queria, é o que a gente está fazendo aqui. Só que ele também executa em outra ocasião. Eu vou fazer, por exemplo, aqui outro useEffect. Eu posso usar vários useEffect na mesma tela. Esse useEffect ele vai fazer uma coisinha um pouco diferente. Esse useEffect aqui vai ser a tela renderizou pela primeira vez. E aqui eu vou fazer um console.log de o valor de count foi alterado, ou a tela foi atualizada. Essa lista vazia, a gente chama ela de deps, que significam dependências. Ou seja, esse useEffect, ele tem que dependências? O meu primeiro useEffect não tem dependência nenhuma. Então, o que ele vai fazer? Ele vai executar essa função pela primeira vez que a tela abrir e nunca mais vai executar essa função de novo, basicamente. Por quê? Porque ele não tem nenhuma dependência. Essa lista vazia nunca vai mudar, ela vai sempre ficar vazia. Agora, se eu vier aqui e adicionar uma variável tipo contador, olha só que interessante. Esse useEffect, ele vai ser executado pela primeira vez, assim que eu abrir a tela, mas ela também vai ser executada todas as vezes que eu mudar o contador. Vamos ver isso na prática? A tela renderizou pela primeira vez, a tela foi atualizada. Ele fez isso 2 vezes, lembra? Porque eu estou no modo de desenvolvimento. Se eu clicar em incrementar, ó, a tela foi atualizada, mas ela não renderizou pela primeira vez. Todas as vezes que eu clicar em incrementar, a tela foi atualizada. Então é assim que funciona o useEffect. Eu falei de um jeito bem resumido, mas ele funciona assim. Você sempre tem que usar essa lista vazia ou então uma lista com dependências. Essa função ela vai ser executada sempre na primeira vez que a sua tela abrir e, se você quiser, ela vai ser executada sempre que uma variável de estado for modificada. Isso daqui é útil. Por exemplo, lá na entrega 3 de vocês tinham que executar o useEffect para pegar os estados do Brasil, né? Ou vocês escreveram todos os 27 unidades federativas na mão. Então, no caso dos municípios, já eles eram mais interessantes. A gente tinha que pegar as informações do município que estava selecionado na tela. Mas e se a gente mudasse esse município? Se a gente mudasse o município escolhido, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que pegar todos os municípios que estavam na lista, apagar eles, e depois a gente tinha que fazer a requisição de novo, só que agora com o estado certo, pegar as informações e renderizar na tela de novo. Ou seja, se eu fosse fazer isso no React, eu faria um useEffect para pegar as informações dos municípios, porque assim ele vai pegar o município pela primeira vez que a tela abrir. Legal. Só que eu adicionaria a lista de municípios como dependência, porque todas as vezes que eu mudar a lista de municípios, eu quero executar o useEffect de novo para ele pegar os municípios certos e ignorar os antigos. Era isso que eu queria que ele fizesse. Então, beleza. Basicamente é isso. Vocês vão conseguir aprender melhor sobre esse useEffect na prática. Então, eu vou partir agora para uma prática que eu acho que vocês vão gostar de ver. Eu vou realizar o desafio 3, que era aquele dos estados e municípios, só que em React. Então, vamos começar? Eu vou usar esse mesmo programa aqui, tá? Eu vou deixar aqui home, sem problema, só que eu vou apagar tudo que está aqui. Vamos começar do zero. Vocês muito provavelmente devem lembrar, mas a entrega, deixa eu abrir o Paint aqui. Ela tinha uma navbar, né? Que era uma barrinha aqui em cima.
ela tinha um seletor, uma caixinha, onde você selecionava a unidade federativa. Aí você, por exemplo, selecionava aqui DF. Aqui embaixo de DF tinha um quadrado. E esse quadrado ele tinha 3 colunas assim. E nesses quadrados tinham que mostrar todos os municípios dessa unidade federativa, um do lado do outro, desse jeito assim. No caso do DF, por exemplo, só tem Brasília, né? Então só ia aparecer Brasília aqui. E todos os restos ia ficar em branco. Era esse o desafio que eu tinha passado para vocês. Então vamos fazer. Primeiramente, eu preciso da navbar, né? Então agora eu vou escrever um pouco de CSS aqui. Eu consigo resolver isso daqui usando Flex. Ou usando Grid, eu vou usar Flex, porque assim fica melhor para mim. O meu container vai ser display flex. Ele vai ter flex direction column e o width dele vai ser 100% para ele ocupar todo o tamanho da tela na horizontal. Beleza. A primeira coisa que eu vou adicionar nesse meu container vai ser uma outra div. Eu vou inclusive usar uma div mesmo, não tem problema não. Essa div, ela vai ter um ID, que eu vou chamar ela de styles.navbar. Pode ser assim. Então vamos aqui, navbar. A minha navbar, ela vai ser bem simples, ela vai ter um width de 100% da tela, né? Ou melhor, 100% do container, que basicamente é 100% da tela. E eu quero que ela tenha 70 pixels de altura. Vai ficar um tamanhozinho legal. A cor dela, vamos chutar aqui uma cor. Eu quero que seja um cinza. Mais ou menos essa daqui. Vamos lá ver como é que ficou. Ó, criei a barrinhazinha da navbar aqui. Eu vou pegar o símbolo da Nginx para colocar aqui só para ficar bonitinho. Rapidinho. Tô pegando a minha cola aqui. Pronto. Eu vou passar esse logo para dentro de Assets. Por que Assets? Porque eu vou usar essa logo no meu código. Eu não vou usar ela eu não vou usar ela aqui no favicon. Eu vou deixar esse raiozinho aqui ainda. Eu só vou usar o símbolo do React no meu código. Eu nem preciso desse daqui. Então eu boto ele no Assets mesmo. Então vamos lá, eu vou importar esse logo. From. Vamos lá. barra assets barra logo.png. E aqui na minha navbar eu vou adicionar uma imagem em que vai ter o logo da Nginx. Vamos ver como é que ficou. Aí, o logo ficou na esquerda aqui, eu quero deixar ele no meio. E eu também quero deixar ele tamanho 70/70 para ele ficar bonitinho. Então eu vou adicionar aqui um ID styles.logo. Logo que vai ter 70px. E a minha navbar ela vai ser display flex direction row e justify content center. Pronto. Agora sim. Tá bom assim. Tá pronto minha navbar. Beleza. Vamos fazer agora o conteúdo principal do nosso site, que vai ser a parte, né, dos municípios. Eu vou começar aqui com uma tag main, porque é o principal. Por enquanto eu não vou colocar nada, só HTML.
A minha tag main, ela vai ter primeiro um textinho, então eu vou colocar aqui um H1, escrevendo selecione uma UF. E aqui eu vou fazer um select. A tag select é aquela caixazinha, eu acho que vocês já devem saber já. Dentro da select eu vou adicionar aqui a option. Aí eu vou adicionar só o df por enquanto. Depois eu vou fazer isso daqui funcionar de forma dinâmica. Vocês vão ver que vai ficar bem legal. Distrito Federal. Tá. Já tem a caixinha aqui com o Distrito Federal e o selecione uma UF. Embaixo disso eu vou fazer a minha tabela, só que eu não vou usar o table, eu vou usar div mesmo. Vocês vão entender por quê. E por enquanto a div não vai ter nada. Ou melhor, eu vou escrever um P aqui com Brasília. Só para simular. Pronto, é assim que está a tela até agora. Primeiro, eu quero que isso daqui fique centralizado. Então, bora centralizar isso. Como é que eu faço para centralizar? Eu vou usar o display flex. E no caso, o que está selecionando tudo isso daqui? Qual é o pai desses três elementos aqui? É a minha tag main. Então eu vou adicionar aqui. Eu acho que eu nem preciso adicionar ID nenhum aqui, só vai ter uma tag main. Então eu vou usar hashtag container main. O meu main vai ter display flex, flex direction column, que eu quero ficar um embaixo do outro. Eu vou pegar 100% do tamanho da tela, eu quero que ela ocupe todo o resto, né? E eu vou usar align item center. Não, o justify content vai ficar no start mesmo, flex start. Pronto. O flex start é o padrão, inclusive eu acho que eu vou deixar isso daqui assim. Vai ficar do mesmo jeito. Legal. Acho que não tem, tá certo. Esse negócio aqui, eu quero que ele seja uma lista. Então essa div aqui, na verdade, ela vai ser uma tabela com 3 colunas e várias rows, né, o quanto que ele precisar. Vai ser um quadradinho que vai ocupar esse espaço da tela aqui. E eu vou resolver isso usando o grid. Eu acho que o grid é a melhor escolha para resolver isso. Então vamos lá. Styles não, ID, né? Eu vou chamar isso daqui de table. Pode ser, tudo bem. E vamos lá. Hashtag table. Ela vai ser display grid. No meu grid, eu vou ter 3 colunas, perfeito. Cada um deles com uma fração, ou seja, eles vão ficar do tamanho igual, né? Essa minha tabela, eu quero que ela tenha 100% do tamanho da tela. Mas, eu vou adicionar uma margem. Eu acho que eu não consigo adicionar margem horizontal, então vai ser margem left right mesmo. Margem left de uns 20 pixels e a margem right também. Bora ver como é que ficou. Eu tenho que dar uma cor, né? Background color. Vou pegar a mesma cor da navbar, só que eu vou deixar um pouco mais claro. Pronto, ficou esse quadradinho feio aí. Parece que a minha margem não funcionou. Eu acho que eu já sei por quê. Porque eu coloquei o tamanho 100%. Eu tenho que colocar 100% menos 40 pixels. Porque eu tenho as margens aqui. Então ele não pode ocupar 100% do tamanho. Ele tem que ocupar 100% menos 40. Vamos fazer isso. Como é que eu faço no CSS para fazer esse cálculo? Tem uma função calc. Eu consigo colocar 100% menos 20 mais 20, que dá 40 px.
Agora sim. Acho que 20 é muito pouco. Vou dar um 60 aqui. 60 mais 60, 120 px. Nossa, 60 parece muito pouco ainda. Mas vai ficar esse daí. Ficou colado aqui, não gostei. Eu vou adicionar também uma margem top. De 20 pixels. Ficou melhorzinho. E eu também tenho que adicionar um padding. Eu não quero que Brasília fique colado aqui no canto. Então eu vou adicionar um padding left de uns 20 pixels. E o right também. Beleza. Ah, é. Eu adicionei mais 20 pixels aqui no tamanho. Então não é mais 120, é 120 mais 40, né? 160. Pronto. Esse cálculo aqui é meio chato de fazer. Eu acho que deve ter uma forma melhor de fazer isso. Mas por enquanto vai ficar assim mesmo. Adicionar também um border nele. Border radius de 10 pixels vai deixar um pouquinho arredondado. Aí ficou um pouco mais bonitinho. E eu acho que é isso. Ok, vamos adicionar mais municípios aqui, só para testar. Qualquer coisa, tá tudo bem. Tá. Tá, ele ficou centralizado, ele ficou alinhado na esquerda. Eu preciso centralizar o texto. Então, text align center. Agora sim. Eu acho que tá bom assim. A gente não precisa se preocupar muito. Tá pronto nosso front-end. Agora vamos apagar esses municípios aqui que não faz nenhum sentido. E também não faz sentido eu ter só o DF aqui no meu select. O que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso dos municípios do Brasil. Eu não vou escrever todos os 27 municípios do Brasil aqui na mão. Eu poderia, porque eles não vão mudar muito provavelmente. Mas eu vou fazer na API, só porque eu quero mostrar para vocês que eu consigo resolver isso usando o useEffect e o useState juntos. Então vamos lá. IBGE localidades, eu acho que para pegar os estados é essa daqui, exatamente. Aqui ele me dá todos os 27 unidades federativas do Brasil. Em uma lista, ele me dá uma lista, né? E essa lista ela tem um objeto. Isso daqui é muito importante, olha. Esse objeto ele tem ID, que é um número. Ele tem uma sigla, que é uma string. Tem um nome, que também é uma string. E aqui ele vai ter uma região que já é um outro objeto com ID, sigla e nome também. Quando eu fizer a requisição, vocês já devem ter percebido que eu fazendo a requisição lá no desafio 3, ele retorna exatamente a mesma coisa para mim. Então, por exemplo, eu não posso escrever nomes ou name em inglês, eu tenho que escrever exatamente como está aqui. E isso, bom, eu posso acabar cometendo erros. Então vamos usar o poder do TypeScript para resolver esse problema. Primeiro, eu quero que vocês instalem uma extensão aqui no VS Code que é muito útil. O nome da extensão é... Peraí, eu acho que é interface... Aqui, JSON to TS. É só você instalar, ela é bem levezinha, ela faz pouca coisa. JSON to TS. O que é um JSON? JSON é isso daqui. É um objeto JavaScript, normalmente o retorno de API são JSON. Eu vou copiar isso. Ctrl C, copiei tudo, selecionei tudo usando Ctrl A, tá? E olha só, aqui nesse meu arquivo, na verdade eu vou criar outra pasta, que eu vou chamar ela de types, vocês já vão entender por quê. Eu preciso fazer essa chamada de API, e eu preciso salvar isso daqui no objeto no meu programa. O objeto ele tem essa forma aqui. Eu consigo utilizar o TypeScript para me ajudar a fazer isso. Eu vou chamar aqui de uf.ts, não precisa ser tsx. E aqui eu vou usar Ctrl Shift P,
JSON to TS convert from clipboard, que ele vai converter o JSON que está no meu Ctrl+C. Aqui. Ele vai ativar a extensão, está desativada. Pronto. Olha só o que ele fez. Ele criou duas interfaces do TypeScript. Elas representam o retorno dessa API. Bora analisar aqui. Ele criou uma interface chamada rootObject. Isso daqui a gente pode mudar o nome depois. E o rootObject ele tem algumas coisas interessantes. Primeiro, ele tem um ID, que é do tipo number, uma sigla, que é do tipo string, um nome, que é do tipo string, e uma região, que é do tipo região, que é essa outra interface aqui embaixo. E a região tem o ID, sigla e nome, que é exatamente o que está aqui. Usando essa interface que eu criei do JavaScript, inclusive vou mudar aqui para UF, eu consigo agora criar alguns objetos, por exemplo, const df, por exemplo, que é do tipo UF, vai ser igual ao quê? Assim que eu pegar esse objeto aqui, eu consigo criar isso daqui da forma mais fácil possível, usando Ctrl espaço. Então imagina, eu vou criar o DF aqui agora, que é do tipo UF. Ele tem esse tanto de informação, eu ia ter que digitar isso tudo na mão. E se eu errasse, por exemplo, escrevesse siglas, a minha API ia quebrar, eu só ia descobrir quando eu fosse executar, né? Nesse caso eu posso usar Ctrl espaço. Ele vai me dizer, são esses 4 aqui que dá, cara. Qual é o ID? O ID vai ser edu. Não, o ID não pode ser edu, porque o tipo esperado vem de UF e ele é do tipo string, que não pode ser atribuído ao tipo número. Ou melhor, ele é do tipo número que não pode ser atribuído ao tipo string, li errado. Vai ser o ID 1 aqui. Vamos lá, o nome vai ser Distrito Federal, região. Aí aqui na região vai ter o ID 1 também, que vai ter o nome Centro-Oeste e a sigla CO, vai? Nem sabia que tinha sigla de região. O que mais que ela tem? Ela tem a sigla, que é obviamente df. Criei o objeto df. Eu consigo vir aqui e digitar df ponto, e ele me diz exatamente o que dá para pegar. Eu quero pegar, por exemplo, o nome da região, ponto nome. O TypeScript me ajuda com esse autocomplete. O JavaScript não faz isso. Você ia ter que ler e, bom, checar isso manualmente, né? E você não pode errar, porque senão ele quebra. Com o TypeScript eu consigo criar essas interfaces aqui para eu meio que fechar como uma variável, como um objeto deve se parecer. Isso daqui é um pouco da orientação objeto tradicional, né? É muito parecido com o jeito que o Java funciona, só que o Java ele usa a class, né? Aí você teria que, em vez de criar uma interface, você teria que criar uma class UF. Mas, enfim, não precisa se preocupar com isso, o interface resolve o nosso problema. Bom, só que eu não vou usar isso nesse arquivo, eu quero usar ele dentro da minha página home. Nesse caso eu vou dar um export para exportar essas interfaces para fora. Eu vou usar elas depois. Beleza. Tá, agora vamos fazer o que a gente queria de fato, pegar as UFs da nossa API do IBGE. O link é esse. Então vamos lá. Eu vou usar useEffect. O useEffect eu tenho que importar do React, né? Não preciso desse React aqui. Beleza. O useEffect, né, recebe 2 parâmetros, uma arrow function e uma lista de dependências. Esse useEffect aqui eu vou até colocar um comentário. Recuperar as UFs do Brasil utilizando a API do IBGE e popular o select. Perfeito. Vocês devem lembrar como é que eu faço para acessar essa API do IBGE com o JavaScript. É usando a função fetch. E aí eu consigo pegar aqui, ele já tem até o link já, o Copilot é ligeiro.
mas é esse link aqui. Pronto. Bom, só que se vocês lembram lá no tutorial que eu gravei pela última vez, a função fetch ela é assíncrona, ela retorna uma promise, né? Então eu preciso trabalhar com funções assíncronas para eu poder digitar await aqui antes. Só que eu não consigo digitar await aqui antes, porque a função que tem await dentro precisa ser uma async function. E a minha arrow function não é uma async function. Então o que eu faço para resolver esse problema? Aí eu tenho que fazer uma coisa aqui que parece uma gambiarra, mas não, é o jeito inclusive que a documentação do React recomenda. Dentro do useEffect, você declara uma async function. Aí você chama, por exemplo, o nome que você quiser. No meu caso vai ser getUFs mesmo. Esse Copilot dá... Pronto, eu declarei uma função assíncrona e aqui embaixo eu uso a função assíncrona. Parece muito uma gambiarra, mas juro pra vocês que não é. Ok, vamos lá. A minha função getUFs ela vai ter exatamente aquela função que eu coloquei da entrega número 3, né? Const response igual a await fetch. Esse fetch vai ter o link e pronto. Peguei a resposta. Const JSON igual a response.json. Transformei a resposta no objeto JSON. E olha só, esse objeto JSON, ele é isso daqui, ó. O fetch, por padrão, ele não é tipado. O fetch é do JavaScript, não do TypeScript. Então, o que ele vai retornar para mim? Vai ser N. N é um tipo que diz, bom, pode ser qualquer coisa. Mas nesse caso, eu não quero que ele seja qualquer coisa. Eu tenho certeza qual é o estilo de dado que vai vir aqui da minha response. Eu tenho certeza absoluta qual é. Então, nesse caso, eu posso usar um cast. Lembra como faz o cast lá no início da aula? O que essa requisição responde, né? O que ela manda de volta? Ela manda uma lista de quê? Uma lista de UFs. E onde é que está esse tipo UF? Está bem aqui no meu uf.ts. E eu vou fazer isso. Import. Eu vou importar daquele jeito lá usando chaves, porque aqui eu estou usando export e não export default, tá? Essa é a diferença. E aqui eu consigo pegar, por exemplo, a UF. From types /UF. Pronto, peguei o tipo UF, as UF. E aí eu tenho que dizer que é uma lista. Pronto. Aí ele deu erro aqui. Ah, é porque eu tenho que botar await aqui. Esqueci disso. Prontinho. Se você olhar aqui, JSON é do tipo UF. Eu só vou botar um parêntese aqui, que é só para desencargo de consciência. Eu acho que ele não precisa desse parêntese não, mas eu vou colocar só para evitar bug. O meu JSON é do tipo lista de UF. Isso daqui já resolveu o meu problema, basicamente. Tá, eu já tenho os dados. Só que o que eu preciso da minha UF? Eu não preciso da maioria das informações. O que eu preciso de verdade é a sigla. Eu preciso da sigla, porque é a sigla que vai fazer a requisição, né? Então eu preciso da sigla. E eu preciso também do nome. Por que eu preciso do nome? Porque eu quero que essa caixinha aqui mostre o... Aqui quebrou, né? Mostre o nome da UF, não a sigla. Então eu vou precisar da sigla e do nome. Então nesse caso eu vou vir aqui e vou criar outra interface. Eu vou chamar de interface. Aí eu vou dar... Ela vai ser, no caso, uma UF, só que ela vai ficar no estado da minha página. Ela vai ser uma variável de estado, então eu vou chamar de UF_state. Essa UF_state, ela vai ter sigla, que é do tipo string. Ela também vai ter um nome, que é do tipo string. É assim que tá, sigla e nome. Eu também quero pegar o ID dela, tá? Vocês já vão ver do porquê eu estou pegando o ID dela. Pronto, criei a interface UF_state.
eu vou declarar agora uma variável de estado usando o fState. Const, eu vou chamar de ufs e set ufs. Vai ser igual a use state. Esse use state, eu quero que a uf seja uma lista de ufs, né? Então ele vai começar como uma lista vazia. Ele está dando erro aqui porque eu não importei o use state. E, bom, nesse caso aqui, se você passar o mouse por cima da UF, você vai ver que o tipo dele não é o que a gente quer. Eu quero que ele seja uma lista de UFs, mas aqui ele está dizendo que ele é uma lista de never. Inclusive, o que é esse never aqui? Never é basicamente nada. Ele nunca vai ser nada, é como se fosse um void. Então é uma lista de nada. Inclusive, se eu tentar adicionar alguma coisa nessa lista aqui, seja um número, uma string, ele não vai deixar adicionar nada, porque sempre o tipo dele vai ser sempre uma lista vazia. Mas não é isso que eu quero que ele seja uma lista de UF. Como é que eu posso resolver isso? Bom, primeiro eu posso vir aqui e declarar um objeto UF, né? Mas não, eu não quero fazer isso, porque senão eu ia ter que digitar todas as 27 UFs na mão de qualquer forma. Eu só preciso dizer, não, useState. Eu sei que eu estou passando uma lista de nada para ele. Mas o tipo dele não é lista de nada. O tipo dele é lista de UFState. Aqui, ele diz useState, e aqui ele usa essa... parecido uma tag HTML aqui, né? Esse sinal aqui, ele é muito comum nas linguagens que tem tipo. Isso daqui tem no Java, por exemplo. E basicamente isso daqui você vai dizer qual é o tipo que essa useState retorna. É um generic que a gente chama. Então nesse caso vai ser ufState lista. Então, vai ser uma lista da ufState. Pô, Eduardo, por que você está criando esse ufState? Por que você não faz logo uma lista de uf, né? Mais fácil? É mais fácil. Só que olha só, o UF tem esse monte de informação que eu não preciso. Tem um monte de informação que eu não preciso ter. Eu só preciso armazenar esses três aqui. Por que eu vou querer a região? E lembra, se eu armazenar essa região, ela vai estar na minha memória. Beleza, para 27 estados, esse tantinho de texto pode ser insignificante, vai adicionar muito pouco. Mas imagina que você estivesse trabalhando com uma API que dá muitos dados. Você ia estar gastando memória à toa. Inclusive memória do computador do seu cliente, né? Porque o React ele roda no navegador. Então imagina que o cara está tentando acessar o seu site por um celular fraquinho. O site vai travar totalmente, porque você como desenvolvedor não pensou em poupar o hardware, né? No caso é uma boa sim a gente pensar em poupar o hardware e armazenar no estado da página somente o que a gente precisa. Porque o estado da página ele vai ficar salvo para sempre. É por isso que eu criei o ufState. Dava para ter resolvido isso daqui gerando um tipo aqui agora, dava para eu usar o tipo omit do TypeScript, mas eu vou fazer desse jeito aqui porque é o jeito mais fácil de resolver o problema. Pronto, criei uma variável de estado chamada ufs. Ela é uma lista vazia, só que ele é do tipo ufState. Então agora eu tenho o meu JSON, que é do tipo lista de uf, eu tenho uma variável que é do tipo lista de ufState. Eu só tenho que mapear o JSON para uma lista de ufState e salvar na variável. E isso é fácil de fazer utilizando a função map, que vocês já devem conhecer também. Eu pedi para vocês pesquisarem na última aula. Então, const lista vai ser igual a JSON. Só que esse JSON eu quero .map. Beleza. Aqui dentro eu vou escrever uma arrow function. Dentro da função map ele dá um argumento, né, que é o valor. E o valor é do tipo uf. Então vamos escrever aqui uf. Se passar o mouse ele vai mostrar aqui que é do tipo uf. Ó. E eu quero return uma lista do ufState, que é basicamente ID, sigla e nome. Para deixar isso daqui melhorzinho, eu vou tipar essa lista como ufState lista. Mais fácil assim, porque agora eu consigo usar o Ctrl espaço para me ajudar. Eu tenho muito tempo que eu programo em JavaScript, eu conheço dos macetes aqui. O ID vai ser igual a uf.id. Opa. O nome vai ser uf.nome.
e a sigla vai ser uf.sigla. Pronto. Por fim, a minha lista esse map aqui, ele vai converter esse JSON, que é uma lista de UF, para uma lista de UF state. Ele vai fazer exatamente como o nome dele diz, né? Ele vai mapear uma array em outra. Eu consigo reduzir o tamanho disso daqui simplesmente tirando essas chaves. Assim eu não preciso mais do return, eu só vou precisar de um parêntese. Desse jeito fica melhor, na minha opinião. Opa, coloquei o parênteses no lugar errado. Não, eu apaguei as chaves erradas mesmo. Pera aí, gente, fiz caca. Pronto. Pronto, agora foi. Quase não foi. Então, eu consigo usar essa arrow function aqui retornando um JSON. Só que o JSON ele precisa estar entre parênteses. Enfim, é escrita do JavaScript que vocês vão pegar com a prática também. Ok, mapeei, agora é fácil. Set UFs vai ser a lista. A lista de UFs vai ser essa lista que eu acabei de mapear. Pronto. Legal. Por que ele está dando um erro aqui? Promises must be awaited, end with a call to catch, and end with a call to then with a rejection handler, ignore with the void operator. Tá, então nesse caso aqui ele está querendo que eu faça um then e um catch. Esse erro aqui ele não acontecia antes, inclusive, deve ser atualização nova. Atualizou de ontem para hoje. Vou fazer um catch aqui. Pronto, resolveu o erro. Depois eu explico o que isso daqui faz, não vou entrar agora não. Pronto, criei o meu useEffect. A lista dele é vazia, então ele só vai executar essa função aqui, que pega as UFs da internet, só quando eu abrir a página pela primeira vez. Beleza. Deixa eu fechar isso daqui. Agora eu já tenho uma linda lista de UFs aqui no meu estado, com todos os UFs do Brasil. Como é que eu faço para botar esses UFs aqui dentro? Para criar, né, cada uma das unidades federativas, eu criar um option. E dentro desse option eu adicionar o valor, que é a sigla da UF, e o texto, que vai ser o nome da UF. Para isso eu consigo usar JavaScript. Porque o JavaScript tem um construto muito legal chamado map. E a gente vai usar o map aqui. Eu vou pegar UFs, que é a minha lista de UFs, e vou usar .map. Muito útil, por isso que eu pedi para vocês pesquisarem aqui essa função map, porque a gente vai usar bastante ela. Se vocês não entenderam ainda como funciona, então podem pesquisar, pedir ajuda, mas nem adianta vocês tentar fazer a entrega se vocês não souberem usar o map, tá? Vamos lá. Essa UF aqui vai ter o fState, né? Então, UF. E esse objeto aqui, ele vai ter todas as informações que eu preciso. A única coisa que eu preciso fazer eu preciso transformar essa lista de UFs, né, em HTML, basicamente. E eu consigo fazer isso usando o JSX. Eu abro parêntese, né, e aqui dentro eu consigo escrever JSX. Nesse caso, eu preciso de um option. E esse option, ele vai ter o valor, que vai ser uf.sigla. E dentro do option, eu vou ter uf.nome. Legal? Olha só. Eu vou abrir a minha tela. E agora, como um passe de mágica, eu tenho todas as unidades federativas no na minha select aqui. Só que eu vou mostrar uma coisa para vocês antes. Isso daqui muita gente ignora, tá? Mas não deveria ignorar. Se você abrir aqui o console, você vai ver que ele dá um warning para mim. Todas as vezes. O warning está dizendo... cada um dos childs, cada um dos filhos em uma lista deve ter uma chave key única. Aí aqui tem a documentação desse erro e tudo mais, mas eu vou dizer para vocês de onde está saindo esse erro, esse warning, né? Ele está saindo desse map aqui. Todas as vezes que eu tiver que usar map dentro do JSX,
Toda vez que eu tiver que, por exemplo, eu quero repetir esse elemento HTML aqui tantas vezes, você precisa utilizar uma chave especial que tem nos JSX chamada key. Você precisa, tá? E essa key, ela pode ser alguma coisa, ela tem que ser alguma coisa, alguma informação que nunca se repete, ou seja, que é único no elemento. Muita gente resolve usando o index, né? Você pode dar uma vírgula aqui e pegar o index, porque assim você vai pegar qual é a posição do item, né, na lista. Aí nesse caso, ele vai pegar a posição do item na lista e o ordem vai sumir, vai dar tudo certo, beleza. Na maioria das vezes isso pode funcionar, só que não é uma boa prática, porque a lista a gente muda toda hora, né? Então os elementos da lista podem mudar toda hora, então acaba que ele vai ficar desincronizado uma hora. Isso daqui não é uma boa ideia de você fazer. Mas lembra que quando eu criei aqui o fstate, eu peguei a sigla e o nome, e eu peguei o ID e ia explicar para vocês do porquê eu ia pegar o ID, é para isso. O ID, como vocês podem ver, é único, ele nunca se repete. Aqui é 11, aqui é 12, vai terminar no 53 aqui. Então a gente pode usar o ID para isso, como aqui. E é exatamente o que eu vou fazer. Aqui vai ser o f.id. Resolvi, o warning não existe mais e minha lista funciona lindamente. Eduardo, não ficou em ordem alfabética. Ordena para mim em ordem alfabética? Claro. É só eu pegar aqui a minha lista de JSON, né? E ordenar. No caso, eu preciso usar sort aqui antes, né? Eu vou encadear um pouco, antes de usar o map, eu vou usar o sort. E o sort, eu vou comparar ele, né? O f, usando o seguinte construto. O f ponto sigla, ponto compare com aqui inclusive eu preciso de A e B, né? O F1, o F2. Se vocês não souberem o que eu estou fazendo aqui, depois pesquisem também sobre o método sort de ordenar a lista. O F2.sigla. Pronto. Desse jeito aqui a minha lista vai terminar ordenada e depois eu mapeio ela para o meu objeto. E agora vocês vão ver que ele vai ficar ordenado em ordem alfabética. Legal? Ok. Então, primeira parte do desafio concluída. Eu tenho aqui a minha lista de UFs. Mas e a lista de municípios dessa UF, né? Bom, vamos resolver isso agora então. No caso do meu select, eu preciso, obviamente, né, selecionar algum estado aqui, algum UF aqui. Então, para eu pegar qual é a UF que está selecionada agora, eu preciso fazer a mesma lógica que eu fazia para os inputs. O select, ele é um tipo de input, só é diferente. Então ele aceita sim as duas métodos mágicos que a gente usava lá, que é o value e o onChange. Então vamos lá. Como a gente já tinha visto nos outros, né, a gente precisa de variáveis de estado para colocar os inputs, para colocar value nos inputs. Então vamos já criar outra variável de estado, const, eu vou chamar ela de UF selecionada, porque só vai ter uma UF selecionada, né? Set UFs selecionada. Isso vai ser igual a useState. E ele vai começar com um string em branco. Por que uma string? Porque, bom, a UF selecionada ela vai ser uma sigla, e a sigla é do tipo string. E se eu quiser, por exemplo, que ele comece com alguma UF específica? Vou pedir para começar com DF. Então, beleza, ele vai começar com DF. É assim que eu começo ele com DF. Tem a variável de estado. Eu venho aqui e digito UF selecionada como valor do meu select. E o onChange dele eu vou escrever event, né? Set UF selecionada como event.target.value, do mesmo jeito que a gente fez no outro tutorial também.
E pronto, isso daqui vai funcionar normal. Ele troca bonitinho e se eu resetar a página ele começa direto no Distrito Federal, porque eu selecionei lá o DF como primeiro. Vou começar no Goiás. Ele muda para Goiás. Ok. Até agora tá tudo lindo. Última parte para a gente terminar. A gente precisa agora pegar os municípios da UF selecionada. Para isso, eu preciso fazer uma requisição para a API também. Mais exatamente, o endereço é /estados/ um estado específico, tipo Goiás, /municípios. Nisso daqui ele vai retornar para mim esse outro JSON, que tem todas as informações aqui dos municípios, de todos os municípios de Goiás, basicamente. Legal. Tá vendo que ele vai retornar um objeto muito maior? É isso daqui que ele retorna. Essa API do IBGE ela vai retornar esse objeto pra gente que é gigantesco aqui. É bem maior do que o outro, né? Que ele tem ID, nome, microrregião, microrregião tem ID, nome, mesorregião, que tem, enfim, um monte de coisa aqui que a gente não vai precisar, porque a única coisa que a gente vai precisar é o ID do nome. Um monte de coisa que a gente não vai precisar. E aqui a gente vê, por exemplo, mais uma utilidade daquela extensãozinha que eu passei para vocês. Copia. Vamos lá criar um novo tipo. Eu vou chamar de município.ps. Vamos lá. Converte. Ó, agora ele criou um monte de coisa. Porque esse root object, que é o município de fato, município, ele vai ter ID, nome, microrregião, que é do tipo microrregião, e a microrregião vai ter a mesorregião, e a mesorregião vai ter a UF, e a UF vai ter a região, enfim, um monte de coisa. É um objeto grande, complexo e aninhado, que a gente resolveu aqui com a extensãozinha que criou o interface pra gente. Com o interface criado agora é fácil. Eu dou um export aqui. Inclusive essa UF aqui eu podia ter reutilizado, né? Mas enfim. Eu vou exportar só um município, porque eu não preciso da outra. Inclusive eu não preciso dessa daqui também. Beleza. Vamos importar. Import. Município from município. Tá. Primeiro, como a gente escolheu Goiás como padrão, né? Primeiro a gente vai precisar pegar todos os municípios de Goiás quando a tela abrir. Então eu não quero ter que pedir para ele para mostrar os municípios de Goiás. Eu quero que ele apareça logo quando a tela abrir. Então eu preciso de mais um useEffect. Pronto. Eu vou fazer aqui o boilerplate do useEffect. E uma lista vazia, por enquanto tá de boa. Vamos lá, dentro desse useEffect eu vou criar a sync function, assim como eu fiz na outra, que eu vou chamar de getMunicípios. Aqui eu vou chamar getMunicípios, aí ele vai xaropar, eu vou colocar um ponto .cat aqui, vou colocar um alert, para ele alertar se der algum tipo de erro. Ok. Beleza, aqui dentro de getMunicípios, primeiramente, eu vou salvar uma resposta. Fetch. Qual é o endereço do fetch dessa vez? Vai ser esse daqui. Só que, olha só. Eu não quero que ele pegue sempre de Goiás. Eu quero que ele pegue o da UF selecionada, que no caso vai ser Goiás, mas é uma coincidência. Então eu tenho que substituir esse Goiás aqui pela UF selecionada. Eu posso resolver isso usando o mais, né? Mas eu vou usar uma funcionalidade da linguagem JavaScript que é bem legal, que é a template string. Eu acho que eu mostrei na última aula. Em que você substitui isso daqui por uma frase. E pronto, você consegue substituir o Goiás aqui pela UF selecionada. Pronto. Minha resposta está aí. Const JSON igual a await. Eu vou usar sem o parêntese dessa vez para ver se funciona, tá? Response.json as município list. Pronto. Tem que botar os parênteses.
Pronto. Eu vou... ele coloca parêntese automaticamente, ó. Então precisa mesmo do parêntese. Tá. Peguei os municípios. Agora eu preciso fazer o mesmo esquema lá, né? Const. Aqui eu vou deixar para cima. Municípios 7. Municípios igual a useState, que vai ser uma lista vazia. Faltou o igual aqui. Tá, nesse caso ele vai ter o mesmo problema, lista de never, né? Eu não quero que seja uma lista de never. Eu quero que ele seja município state, que eu não criei. Interface município state. O que eu preciso do município? Só vou precisar do ID e do nome, basicamente. Então ID, que é um número, e nome, que é string. Pronto. Vai ser do tipo município state, lista, né? Pronto. Minha variável de estado está aqui. Então, por fim, eu vou escrever const lista igual a... Aí, no caso, vai ser JSON. Eu vou ordenar ele também, como eu fiz antes. Sort. Não precisa, mas eu vou ordenar só porque estou afim. M1 e M2, né? Município 1 e município 2. M1 ponto. Eu quero sortear, eu quero ordenar por quê? Eu quero ordenar por nome. Ponto. Compare, né? Eu estou usando o local compare porque eu prefiro usar o local compare do que o igual, porque o local compare ele leva em consideração o país onde você está, né? Eu levo em consideração o seu alfabeto. Pronto. Ordenei. E agora eu vou fazer um map. Antes disso, eu preciso dizer qual é o tipo da minha lista, né? Ela vai ser tipo município, state e uma lista disso. Pronto. Meu map. Vamos começar com uma arrow function. E nessa arrow function eu vou ter aqui o município. Com M maiúsculo não, boto minúsculo, porque senão confunde. E aqui eu vou retornar o JSON direto, né? Então, parêntese, objeto. Vamos lá. Qual é onde eu pego o ID? Município, ponto, ID. Onde eu pego o nome? Município, ponto, nome. Estou com a minha lista. Por fim, 7 municípios em lista. Perfeito. Está pronto meu useEffect. Como é que eu faço agora para renderizar os municípios aqui? Mesmo esquema que eu usei. JavaScript usando o map. Então vamos lá. Municípios.map. Para cada município eu quero gerar o que no meu HTML? Eu quero gerar um P, porque eu só vou mostrar o nome dele. Então vamos lá. Município, que vai renderizar um P. E dentro desse P eu vou ter município ponto, aqui precisa ter a chave, né? Porque senão ele vai escrever município ponto literalmente. Nome. Legal, só disso daqui a minha P já vai ter o nome do município. Só para mostrar para vocês que está funcionando, ó. Todos os municípios de Goiás. Aí ele vai mostrar lá o warning, né? Porque eu não botei aqui. Município.id. Pronto. Na teoria está pronto. Eu pego todas as UFs aqui de Goiás. Porém, o que acontece se eu mudar aqui para outra? Distrito Federal. Não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Vou deixar vocês adivinharem aí por que não aconteceu nada. Basicamente, lembra que eu falei que o useEffect ele executa em duas formas, basicamente. Ele executa em duas ocasiões. A primeira ocasião é quando a tela abre,
E a segunda ocasião é quando algum elemento que está dentro dessa lista muda. Bom, como o VS Code já está me dando spoiler aqui, eu quero que essa função ela execute toda vez que a minha UF selecionada mudar. É basicamente isso que eu quero. Sempre que eu mudar a UF selecionada, eu quero que ele faça o FET de novo. Então, para resolver esse problema aqui, que era tão difícil de resolver com HTML de padrão, né? Muita gente pediu ajuda em relação a isso, inclusive na última entrega. Eu resolvo com um simples UF selecionada dentro da lista. Agora o programa vai funcionar que nem mágica. E tá pronta a minha entrega número 3. Exatamente como eu faria utilizando o React. Se vocês olharem aqui a minha rede, ele faz os fetches legais aqui para a API do IBGE. Ó. Aqui ele fez para o Acre, aqui ele fez para Alagoas, aqui ele fez para o Amapá. Inclusive eu achava que... Ah não, a AM é Amazonas. Aqui ele fez para o Amapá. Todos deram 200 e todos retornaram exatamente o objeto lá que tinha no navegador. Mapeei bonitinho, fiz aqui meu código e com 90 linhas eu consegui resolver aí todo o desafio utilizando TypeScript, todas as coisas recomendadas aí, pronto para um projeto completo. E é isso. Terminamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Tentem fazer, se vocês tiverem tempo, tentem refazer o desafio 3 de vocês no React. Eu acho que é um desafio legal de vocês tentarem fazer. Porque vocês vão ter que fazer o... Vão ter que usar os dois hooks que a gente aprendeu, né? UseState e UseEffect. Se vocês tiverem dificuldade com o TypeScript no início, não se prendam a ele. Se vocês não conseguirem, não entra TypeScript na minha cabeça. Então faz com JavaScript mesmo, o programa vai funcionar. O TypeScript não é obrigatório, ele é só opcional e é o jeito que eu gosto de fazer. Tem muita gente que desenvolve utilizando o JavaScript normal e acha que o TypeScript é uma perda de tempo. Eu já acho que ele ajuda muito nossa vida aqui com esses autocompletes, né? Mas enfim. Tentem fazer. Essa daqui vai ser a penúltima aula. Depois dessa aula eu vou gravar uma baseada em dicas, na verdade. Então, essa daqui é a última aula que vocês precisam para fazer o desafio desse ciclo. Tudo que eu falei nessas aulas, vocês vão ter que usar para fazer o desafio. E um pouco mais até, porque vocês vão ter que pesquisar. E a próxima aula, né? Eu vou gravar uma aula rapidinha, mostrando algumas bibliotecas a mais, algumas ferramentas que vocês podem adicionar no React para deixar ele mais poderoso do que ele já é. Então é isso, a gente se vê na próxima. Obrigado por assistir e até mais.